Eu queria convidar você para a nossa reflexão dessa noite, para o Evangelho de João, capítulo 4. Quem teve domingo passado aqui, não é? Vai lembrar que é o mesmo texto que foi usado domingo passado. Mas nós vamos abordar o texto de uma perspectiva diferente. Nós estamos iniciando uma nova série agora no mês de maio. E a série se intitula Estabelecendo os Alicerces. Isso aqui é muito bom, porque viver o Evangelho não é só fazer parte de uma igreja cristã. Viver o Evangelho é absorver os princípios e os valores do reino de Deus. É você se aproximar de Jesus, é você se voltar para Deus e levar Ele com você para onde você for. Então, assim, nós não viemos encontrar a Deus aqui. Nós viemos encontrar os nossos irmãos, porque com Deus nós andamos todos os dias, amém? Então, aqui não é um lugar de encontro com Deus. Aqui é um lugar onde a igreja se junta para celebrar a graça de Deus. Aqui é um lugar onde a palavra de Deus é aberta e ela é pregada, é onde Deus fala com o seu povo. Mas a ideia de um lugar para se encontrar com Deus, isso é uma ideia veterotestamentária. No Novo Testamento, Deus está em busca de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não em Jerusalém, não no Monte Gerizim, não num local específico, mas onde quer que o povo de Deus esteja, ali nós estamos juntos com o Senhor. Então, nessa noite, nós iniciamos uma nova série, estabelecendo os alicerces. E eu queria meditar com vocês nesse texto lindo e maravilhoso do Evangelho de João, capítulo 4. É um texto um pouco extenso, mas nós vamos ler até o verso de número 30, tá bom? Onde todo o pensamento pode ser, então, percebido ali por mim e por você. Eu gostei muito da última vez que eu tive na EBD, domingo passado. O nosso professor lá dos jovens, ele fez uma coisa que eu gostei muito. Ele leu o texto no início da aula, nós discorremos sobre a aula e ele leu o texto no fim, não é, para enfatizar. Eu gostei bastante. Então a gente vai ler o texto inteirinho agora e vamos fazer isso com muita atenção, porque Deus vai falar com a gente mais uma vez essa noite. Alguém pode dizer amém por isso? Amém. Ok. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava mais gente e fazia mais discípulos do que João Batista. Embora Jesus mesmo não batizasse ninguém, mas sim os seus discípulos. Assim, deixou ele a Judéia e voltou para a Galileia. No caminho, ele teve que passar por Samaria. E chegou a um povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela ao Senhor. Como é que você me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você é que me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse a mulher. De onde você tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante do que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que essa que Jacó deu aos seus filhos e também aos seus animais? Jesus respondeu: quem bebe dessa água logo terá sede. Mas quem bebe da água que eu lhe dou,
nunca mais terá sede. Ela se torna dentro dela uma fonte que brota para para a eternidade, para a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher, assim eu nunca mais terei que vir no meio do dia, né, buscar água aqui nesse poço. Vá buscar o seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem você vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse aquela mulher. Então, diga-me uma coisa, por que os judeus insistem em dizer que é em Jerusalém o único local de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui o Monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoravam, o local que devemos adorar? Jesus respondeu, creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importa mais se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. Vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem vocês supostamente adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio do povo judeu. Mas está chegando a hora, e de fato ela já chegou, é nesse momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai está à procura de pessoas assim, que adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei, Senhor, eu sei disso, eu sei que o Messias, aquele que é chamado de Cristo, ele um dia virá para esclarecer para nós todas essas coisas. Então Jesus lhe disse abertamente, sem negar, sou eu o que fala com você. Naquele momento os seus discípulos voltaram da cidade e ficaram surpresos ao encontrar Jesus falando com aquela mulher. Mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor queria com ela, ou por que conversava com aquela mulher. A mulher deixou a vasilha de água junto ao poço e correu imediatamente de volta ao seu povoado, dizendo ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na minha vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo e encontraram com Jesus à beira do poço de Jacó. Vamos orar? Amado e bendito Deus, ao longo de mais de 2000 anos de história, o Senhor tem falado, Senhor, a homens e mulheres. A Tua palavra, Senhor, tem encontrado guaridas, Senhor, tem encontrado terreno fértil, aonde quer que ela seja levada. Nós queremos pedir ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, o Senhor fale à Tua igreja, o Senhor fale ao Teu povo. Nós queremos sair daqui nutridos, Pai. Queremos sair daqui alimentados pelo Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar à Tua igreja. E que eu, Senhor, possa ser um instrumento nas Tuas mãos. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a deixar de lado, ó Deus, aspectos pessoais, aspectos que são características, Senhor, da minha personalidade. Ou melhor, usa-me, Senhor, com todas essas características para falar à Tua igreja essa noite. Nós oramos mais uma vez, confiantes que o Senhor assim o fará, pois nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. O Evangelho de João é seguramente meu evangelho preferido, não é? João tem muito a ver comigo. E às vezes eu tento encontrar alguma coisa de Pedro em mim, mas seguramente eu me pareço mais com João do que com Pedro. João, junto com seu irmão Tiago, eles eram chamados de filhos do trovão. E eu sou assim. Eu tenho uma personalidade forte.
Mas Deus tem trabalhado ao longo da minha jornada, da minha caminhada com Cristo. Deus tem trabalhado na minha vida, no meu caráter, na minha personalidade. E eu posso dizer sem medo de errar, a minha esposa casou com um homem, mas ela tem outro homem vivendo com ela depois desses 25. Nós vamos fazer 26 anos de casado esse mês de maio agora. Pode ser um amém aí, não? 26 anos de casado. É outro homem, certo ou errado? É outro homem. É outro homem. Quando a gente vai para o Evangelho de João, e a gente lê o Evangelho de João, bem como as cartas de João, a gente nunca poderia imaginar que esse homem, um dia, foi chamado de filho do trovão pelo Senhor Jesus. Porque os escritos de João são os escritos doces, é leve. Quando você lê o Evangelho de João, você fica assim, satisfeito. Diferente, por exemplo, quando você lê Mateus, mas Mateus, né, ele pega mais firme, mas João não. João ficou sendo conhecido ao longo dos anos, depois da ascensão de Jesus, o discípulo a quem Jesus amava. E a personalidade, o caráter daquele homem recebeu uma transformação, uma conversão de 180 graus. Ele era o filho do trovão, mas quando ele escreve esse texto, ele era conhecido como discípulo amado. Quando você lê as cartas de João, você vai perceber isso, ele falando para a gente, filhinhos, essas coisas eu escrevo para que vocês não pequeis. Mas se porventura, se por um acidente, se por um tropeção, uma topada, vocês pecarem, lembrem-se, vocês têm um advogado no céu, Jesus Cristo, Filho de Deus. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse é João, o apóstolo. Quando a gente lê o texto e a gente para um pouquinho para pensar nesse texto, tem algumas características muito importantes que a gente precisa ressaltar aqui, tá? O Evangelho de João, ele vai ser caracterizado por contrastes. João vai fazer esses contrastes o tempo inteiro. Ele vai fazer contraste, por exemplo, entre luz e trevas. O tempo inteiro ele vai fazer esse contraste entre aqueles que estão na luz e aqueles que estão nas trevas. Aquele que está na verdade e aquele que está na mentira. Você vai ver isso o tempo inteirinho. E o texto que a gente está lendo agora não é diferente. Eu intitulei a mensagem dessa noite como a revelação progressiva de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ele vai fazer isso com a mulher samaritana, ele vai se revelar para aquela mulher, começando com um pedido. Ele pede um copo d'água e ali desencadeia todo um processo de revelação divina na vida, no coração e na mente daquela mulher. Deus é sempre quem toma a iniciativa, irmãos. Nunca é o ser humano que dá o primeiro passo, é sempre Deus que dá o primeiro passo na nossa direção. Algumas coisas são muito importantes para a gente ressaltar aqui. Por exemplo, quando Deus nos criou, a intenção de Deus em nos criar era manter um relacionamento com a gente. Deus queria ter um relacionamento pessoal com Adão e Eva e, consequentemente, com os filhos que nasceriam desse primeiro casal. Por isso, Deus combinou com Adão que todo dia, na virada do dia, ele viria ao jardim do Éden para se encontrar com o seu, a sua criatura que refletia a imagem de Deus. É possível que tenha se passado muito tempo Deus fazendo isso com Adão, toda virada do dia, todo final do dia, ele ir lá conversar com Adão e tudo mais. Eu não acredito.
Eu acredito que Deus fez tudo o que Ele fez, deu para Adão o privilégio de desfrutar de toda a criação, da autoridade que Deus deu para ele. E no dia que Deus marcou de ter um encontro com Adão, Adão tinha se rebelado contra o seu Criador. Ele tinha comido do fruto que Deus havia proibido ele de comer. E o encontro que deveria ser um encontro alegre, festivo, feliz, foi uma tragédia. Por quê? Porque quando Moisés está registrando o livro de Gênesis, ele vai tentar colocar de maneira compreensível para nós, que quando Deus se aproximava do jardim do Éden, e Adão ouviu o som dos passos de Deus, ele se escondeu. Agora, irmãos, todos nós sabemos que Deus não tem passos. Deus é espírito. Se Ele é espírito, Ele não faz barulho quando chega. É Moisés tentando trazer para a gente um cenário, dizendo que, ao aproximar-se a hora, o momento de Deus se encontrar com o homem, quando Deus se aproxima do homem, ele é tomado de um profundo temor e se esconde. Não era assim que deveria ser. E por causa do pecado que entra na história da raça humana, aquilo que deveria ser prazeroso para Deus, todo final de dia, um encontro com um homem, isso não foi possível. O homem foi expulso do paraíso. Durante toda a história da raça humana, Deus vem preservando a humanidade e providenciando recurso para que o nosso pecado fosse coberto, para que um dia, na plenitude do tempo, novamente o encontro pudesse acontecer. E ali no poço de Jacó, era o próprio Deus que estava ali para se encontrar com aquela mulher. Sempre que eu penso nesse texto, meu coração é tomado de emoção. Eu não gosto de chorar, eu nunca choro, mas quando eu penso nesse texto, meu coração fica apertado. Por quê? Porque meu irmão e minha irmã, eu morro de inveja daquela mulher. Como eu gostaria que fosse eu no poço de Jacó. Como eu gostaria que eu estivesse ali e o Senhor Jesus se manifestasse para mim fisicamente, pessoalmente, e Ele então abrisse uma porta de diálogo comigo. Eu sonho com isso, eu espero ansiosamente que um dia eu possa fazer isso, porque é maravilhoso só conceber a ideia de um Deus que me ama tanto, que quebrou todas as barreiras possíveis para se encontrar comigo um dia. Aquela mulher teve uma experiência extraordinária. E Jesus diz que era necessário passar em Samaria. Não era necessário. A única razão de Jesus passar em Samaria é porque estava agendado um encontro com aquela mulher. Era uma agenda divina. Jesus, ele não fazia nada por si mesmo, tá, irmãos? Jesus sempre fazia aquilo que o Pai lhe orientava a fazer. A relação entre Cristo e o Pai era de tamanha intimidade que ele não dava um passo que não tivesse sido primeiramente agendado pelo Senhor. Nesse processo de revelação divina, eu separei 3 estágios para compartilhar com você. E são 3 estágios bem distintos, que Jesus vai fazendo isso de maneira indutiva. Ele vai fazendo isso de maneira indutiva, suavemente. Mas ele vai se revelando aos poucos para aquela mulher, até que por fim ele confessa: eu sou o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, que tanto tem sido esperado pelo seu povo e pelo meu. Nesse processo, eu queria que você acompanhasse comigo essa revelação do Senhor. A primeira coisa que nós encontramos no texto é a mulher que ficou surpresa, versículo 9. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos.
E ela diz: você não é um judeu comum. Jesus está chegando para aquela mulher e fazendo o que judeu nenhum faria, pedindo qualquer coisa. Mesmo que o judeu estivesse morrendo de sede, ele não pediria água para um samaritano, muito menos para uma mulher. E Jesus, então, quando pede a água para aquela mulher, ele se revela como um homem diferente. Ele não era um judeu comum, aquele homem tinha alguma coisa que destoava de todos os outros. Ele quebra um monte de barreiras para se aproximar daquela mulher. Ele quebra barreiras culturais, barreiras sociais e barreiras religiosas para construir uma ponte de comunicação com aquela mulher. É importante você saber. Interessante que o texto diz que ele chega num poço perto da cidade de Sicar. Você sabe o que significa Sicar? Sabe, Marquinho, o que significa? Alguém sabe? Não. Timóteo, você que é um pesquisador, sabe ou não? Não sabe? Terra de Bebum. Terra de Bebum. É o que significa Sicar. Aquela cidade deveria ser a última cidade que o judeu entraria para comprar comida. Eu fico só imaginando os discípulos indo até a cidade, resmungando um com o outro, porque Jesus deu uma tarefa horrorosa. Você pode imaginar os discípulos chegando na cidade de Sicar. Irmãos, quando você chega numa churrascaria, você vai chegando perto da churrascaria, que cheiro que você sente? Hã? Aquele cheiro maravilhoso de... a linguiça. Já viu essa? Outro dia eu fui lá na Casa da Picanha. Quem já foi na Casa da Picanha? Quem? Quem já foi na Casa da Picanha? Sempre que dá uma folguinha, eu pum, para a Casa da Picanha. E outro dia eu não estava muito bom de grana, e aí lá no cardápio tinha lá uma linguiça grande assim, ó, R$59. Falei, nossa, linguiça espetacular, é o melhor cardápio da cidade, por esse preço. E quando aquela linguiça chegou na mesa, ela estalava, era naquela chapa aquecida, ela fazia assim, ó. Quando você vai chegando perto de uma churrascaria, você sente cheiro de churrasco. Bem, vocês sabem que a gente está vindo de São Paulo. E desculpem os irmãos aqui do Rio de Janeiro, mas não existe lugar no mundo que tenha pizza melhor do que a de São Paulo. No mundo. Se você for na Itália, você vai ficar chateado em comer pizza na Itália. Por quê? É uma folhinha de papel, uma pincelada de tomate e 2 bolinhos ali de queijo. Em São Paulo não é assim. São Paulo, o cara estica a massa na sua frente. Ele pega assim a mão, assim, ó, as 2 mãos e joga de queijo em cima, espalha. Quando você passa em frente a uma churrascaria, você sente o cheiro de quê? E na pizzaria? Ai, quando você passa em frente a um alambique, sente o cheiro de quê? Era a cidade de Sicar. Uma tarefa ruim para os discípulos. Buscar comida numa cidade samaritana, cujo nome significava terra de Bebum, não foi a melhor tarefa daqueles homens. Mas Jesus mandou todo mundo, porque ele queria ter um tempo sozinho com aquela mulher. E ali ele quebra um monte de barreira cultural,
Havia inimizade entre judeus e samaritanos. E Jesus desmonta, ele arrebenta toda a parede que havia de separação entre aqueles dois povos. E ele pede água para aquela mulher. Eu não sei se você já percebeu o tom da conversa, mas aquela mulher, ela não foi muito humilde, tá bom? Na conversa com Jesus. Ela pergunta assim: como pode você, judeu, pedir água para mim que sou uma samaritana? E Jesus disse assim para ela: minha filha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você pediria e eu te daria água viva. A resposta dela foi rude, tá bom? A resposta daquela mulher foi rude, viu, Alexandra? Ela chega para Jesus e diz assim: quem você pensa que é? Não é assim? É assim que o texto demonstra. Quem você pensa que é, João? Quem é? Você não tem corda, não tem balde para pegar. Só para você saber, você sabe qual era a profundidade daquele poço? 30 metros de profundidade. Era profundo o negócio. E ela diz: você é maior porventura do que Jacó? Ué, a resposta era simples. A resposta de Jesus era simples. Claro que eu sou. Aliás, quem tocou na coxa de Jacó e deixou ele manco, aleijado pelo resto da vida, fui eu. Foi no encontro comigo, perto ali do Vale de Jaboque, que Jacó me agarrou e eu tive que tomar providências. Seguramente eu sou maior que Jacó. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele responde para aquela mulher com doçura. Irmãos, nós somos crentes há muitos anos. A minha esposa cresceu no Evangelho diferente de mim. Eu fui arrancado das trevas, não fui convidado. Ele me arrancou das trevas. Eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde ele me tirou. Mas nós estamos caminhando com Cristo há muitos anos. Não é incomum você abordar uma pessoa para evangelizar a pessoa, para falar do evangelho daquela pessoa, ela ser rude com você. É comum isso acontecer. Geralmente isso acontece por culpa de quem? Femuel, por culpa de quem? A culpa é nossa. Pastor, o senhor ficou louco? Não, meus irmãos. Geralmente quem cria as barreiras somos nós. Somos nós que construímos barreiras e impedimos as pessoas de nos aproximar da gente. E quando a gente quer falar do Evangelho, a barreira já está construída. Geralmente, quando as pessoas se convertem, ela se afasta de todo o círculo de amizade que ela tem, se afasta da família, se afasta dos amigos, se afasta do vizinho, se afasta de todo o mundo. Por quê? Porque ela entendeu que Jesus tirou ela das trevas para viver na luz. E o círculo de amizade dele vive nas trevas. E aqui começa o preconceito cultural. Na verdade é o seguinte: aquela mulher ela está identificando Jesus como um homem diferente. Mas a igreja não é assim. Geralmente nós somos o quê? Cris. Esquisitos. Muito bem. Nós não somos diferentes, somos esquisitos. Bem, nós temos que ser diferentes, não esquisitos. Você já viu como que as pessoas se aproximam do crente? Já se aproxima assim, igual a mulher. Já se aproxima já com armada. Quando Jesus está dizendo para ela assim: olha, eu posso te dar a água da vida. Ela diz: quem você pensa que é? Maior do que o nosso pai Jacó? Ele diz: eu sou. E eu vou te dizer mais: se você dessa água aqui, se você beber agora, daqui a pouco você está com sede, vai ter que vir buscar de novo. A água que eu der, ela vai se transformar numa fonte que vai jorrar
dentro de você por toda a eternidade. Aquela mulher falou o que para Jesus? Senhor, me dá essa porção mágica, me dá essa porção mágica, para que eu nunca mais tenha que voltar nesse lugar para pegar água. Irmãos, você notou o horário? Qual foi o horário que aquela mulher escolheu para pegar água? Meio-dia. Qualquer pessoa, em seu juízo perfeito, ou iria de manhã, bem cedinho, ou no final da tarde, nunca ao meio-dia. Por quê? Meio-dia é quando o sol está torrando o coco. O sol do meio-dia é o mais forte que tem. Agora, nós não estamos falando do Guarujá. A gente não está falando da Praia Grande. Tá certo? A gente não está falando de Rio das Ostras. Não, nós estamos falando do Oriente Médio, onde você joga um ovo assim, daqui a pouco não precisa nem de óleo. Meio-dia, você põe o ovo, em 5 minutos você pode comer. Havia uma razão para aquela mulher ir ao meio-dia. E a razão era porque aquela mulher não queria ter contato com ninguém. Aquela mulher, ela estava vivendo à margem da sociedade do seu próprio povo. Ela tinha uma reputação e a reputação dela não era boa. Jesus não está só quebrando paradigmas aqui e rompendo barreiras culturais. Ele está fazendo muito mais. Ele vai além. Ele quebra barreiras sociais. E ele diz assim para a mulher: você quer água? Quero. Vai buscar o seu marido que eu dou água para vocês. Agora, irmãos, Jesus vai mostrar para aquela mulher que ele sabe exatamente tudo a respeito dela. Tá? Ele só não deixou o nome intencionalmente, porque ele sabia o nome, onde ela nasceu, onde ela cresceu, qual a comida dela preferida. Jesus sabia tudo da vida daquela mulher. Por isso, ele fez isso de maneira indutiva. Assim como ele pede água, é indutivo, ele está abrindo um diálogo com a mulher. Ele fala para ela: vai buscar o seu marido. E ela diz: eu não tenho marido. E ele diz: é verdade. E aqui nós temos o nosso segundo ponto. Segundo estágio da revelação de Jesus. Ele não é só um homem diferente. Ele não é só uma pessoa especial. Ele é um profeta. E ele diz para a mulher: você já teve 5 maridos. E o que você tem agora não é seu marido. Você vive com uma pessoa que legalmente você não tem condições de viver. Ele não é seu marido. E ela imediatamente diz assim: vejo que tu és. E aqui Jesus se mostra como profeta. Ele não precisa dizer: eu sou profeta, eu sei tudo sobre você. Não, ele diz para ela: chama o seu marido. E ela diz: eu não tenho marido. E ele diz: eu sei. Teve 5 e o que tem agora não é seu. Ela muda imediatamente. E ela começa a revelar a aridez da alma. A aridez da alma. A sede daquela mulher não era só sede de água. Havia mais coisas incomodando o coração daquela pecadora. E a primeira coisa que ela pergunta para Jesus, quando descobre que ele é um profeta, é acerca de como devemos adorar corretamente. E Jesus então mostra suas credenciais, dizendo para aquela mulher: sei tudo sobre você. E aí ele não vai minimizar o problema, isso é importante. Geralmente, quando a gente vai evangelizar as pessoas, ou a gente comete o erro de ser duro demais, ou comete o erro de ser libertino. E a gente precisa ter um equilíbrio. Pecado vai ser sempre pecado, e nunca será tolerado por Deus. Quando Jesus se revela como profeta para aquela mulher, ele não minimiza o problema moral dela. Ele diz: eu sei. É por isso que está aqui meio-dia, porque existe na cidade, no vilarejo,
que você mora, homens e mulheres que não querem contato com você. As mulheres da cidade, quando você passa, sabe o que ela faz? Ela chega junto do marido. Por quê? Irmãos, pense bem. Nós estamos falando de um vilarejo. Quantas pessoas você acha que vivem num vilarejo? O que você acha? Marcelo, um vilarejo, quantas pessoas? Quinhentas pessoas. Está aqui um homem do século 21. Isso é população de uma cidade do tempo de Jesus. Vilarejos são algumas famílias. Eu já tive em vários vilarejos, nós estamos falando de 15, 20, 30 famílias. Percebe? Não era uma grande cidade, era um vilarejo. Então vamos pensar que naquele vilarejo tivesse 50 famílias. Quantas dessas 50 famílias conheciam aquela mulher? Todas. E nenhuma delas queria saber de relacionamento com ela. Por isso ela estava meio-dia lá. E Jesus não diz assim para ela, não fica assim, Jesus te ama a si mesmo. Não. Ele não diz isso. Jesus ama o pecador e ele odeia? Não, ele não diz isso. O que ele diz para aquela mulher é, de fato você tem uma fome insaciável. Você já teve 5 machos. E o que você tem agora não é seu. Esse negócio está errado. Ele não minimiza o pecado. Pecado é pecado e tem que ser tratado como pecado. Mas ele não condena a mulher. Por quê? Porque ele não veio para condenar. Ele veio buscar e salvar o perdido. Então Jesus veio para quem estava doente. Jesus veio para quem estava à margem da sociedade. Os sãos não precisam de Jesus. Quem está no alto, no top da sociedade, não precisa de Jesus. E aqui está o contraste. Pastor, o senhor falou que tem contraste o tempo inteiro? Tem. O contraste entre o capítulo 3 de João e o capítulo 4 de João. No capítulo 3 de João, nós temos um mestre da lei, um doutor da lei. Ele era um homem respeitado, um homem de boa posição social, provavelmente um homem com dinheiro no bolso. Nicodemos fazia parte do conselho judicial da cidade. Ele era um fariseu. E quando ele vai ter com Jesus, não é no meio-dia. Quando Nicodemos vai procurar Jesus, porque ele está intrigado com o que está acontecendo, ele vai de noite, ele vai sozinho, ele vai pelas sombras, ele vai pelas trevas. E lá, ele descobre verdades extraordinárias, que Jesus não pôde se aprofundar muito com um doutor da lei do seu tempo. Jesus disse assim para Nicodemos, Nicodemos, para você entrar, para você enxergar, para você desfrutar do reino de Deus, tem que nascer de novo. E Jesus não pode se aprofundar muito, porque Nicodemos pergunta para ele, Senhor, como pode isso? Será que eu vou ter que entrar numa máquina do tempo? Não é igual o Homem-Formiga? Quem assistiu o Homem-Formiga aqui? Já assistiram o Homem-Formiga? É do Avenger, né? Que ele volta no tempo, fica bebê, já viu isso? Será que eu tenho que entrar numa máquina dessa, entrar de novo na minha mãe, para nascer de novo? E Jesus disse para ele um negócio muito interessante. Estou surpreso, Nicodemos. Você que é mestre dos mestres, doutor da lei, especialista em jurídica social, você não sabe do que eu estou falando? Por isso eu não posso falar sobre coisas celestiais com você. Porque você não consegue entender coisas, né, terrenas. Enquanto Nicodemos vai procurar Jesus sorrateiramente, de noite, Jesus faz questão de se encontrar com aquela mulher ao meio-dia, sem se esconder
sem ter reserva, sem ter medo, sem ter receio de ninguém. Por quê? Ele veio buscar e salvar o perdido. E o perdido que precisa ser salvo não pode ter reservas diante de Jesus. Não pode ter pecados ocultos que ele não revele para o Senhor, porque ele já sabe exatamente tudo acerca da minha vida e da sua. Interessante isso, né? Eu conheço muitos crentes velhos, velhos que eu digo assim, não de idade, de jornada com Cristo. E alguns não sustentam 20 minutos de uma boa conversa sobre as Escrituras. Quando deveria ser mestre, tem muita gente ainda precisando do quê? De leite. É o que Paulo vai dizer na igreja de Corinto, e o autor de Hebreus vai falar para o povo que estava querendo voltar aos sacrifícios. Quando vocês deveriam ser mestres, vocês ainda estão ruminando questões elementares da fé. João vai fazer um contraste entre o mestre da lei que vem nas trevas e uma mulher rejeitada pela sociedade que tem um encontro público com Jesus Cristo. É o que nós chamamos de revelação progressiva de Deus na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. É Ele revelando para aquela mulher que Ele tem credenciais inquestionáveis, porque Ele é um profeta do Senhor. Mas Ele não para aí. Não para aí. A mulher chega então para Jesus e diz assim: eu ainda estou esperando um profeta maior. Eu estou esperando aquele profeta que foi dito por Moisés. Agora, por que eu estou dizendo para vocês, afirmando, que ela estava dizendo que era esse o profeta que Moisés profetizou que ela estava esperando? Ué, é fácil. O samaritano não aceitava todo o Antigo Testamento, só o Pentateuco. O samaritano não aceitava o resto do Antigo Testamento. O que o samaritano tinha em comum com o judeu eram os 5 primeiros livros da lei. De modo que ela não podia estar citando nenhum outro profeta, porque o samaritano não considerava outro profeta a não ser Moisés. E Jesus falou para ela: eu tenho uma surpresa para você. Você está esperando quem? O Cristo, o Messias, o ungido, o Salvador do mundo, dito por Moisés, o legislador do povo de Israel. E Jesus disse para ela: eu sou quem fala com você. A expressão que ele usa ali é a mesma expressão usada por Deus no Monte Sinai, quando Moisés pergunta para o Senhor: quando eu estiver no Egito, dizendo para o teu povo que eu vim em teu nome, que nome eu devo dizer? E Deus diz para Moisés: eu sou, te enviou. Quando Jesus responde para aquela mulher, a expressão que ele usa é a mesma: eu sou. O que Jesus está dizendo para aquela mulher, que ele é aquele que Moisés ansiou no coração, que Moisés ele babou com o desejo de ver o Senhor, e Deus disse para Moisés: você não pode me ver face a face e continuar vivo. Irmãos, sempre que eu leio esse texto, quando Deus diz para Moisés: tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está pisando é santo. E Moisés diz assim: Senhor, eu não quero nada. Eu não quero rifle, eu não quero zarabatana, eu não quero estilingue, eu não quero nada, eu só quero ver o Senhor. E Deus diz para ele: isso não é possível, porque ser humano nenhum pode me ver face a face e continuar vivo. O que Jesus está dizendo para aquela mulher é que as coisas mudaram. O verbo de Deus estava diante dela. Quando João fala da origem de Jesus, ele vai dizer assim: Inarque,
en ho logos. En ho logos pros tu tanto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que existe poderia existir. Jesus está dizendo: eu criei as estrelas, eu criei o sol, eu criei esse planeta, eu criei o homem à minha imagem e semelhança, e eu sou está diante de você. Aquela mulher fica espantada. Ela não poderia ter outra atitude a não ser a que ela teve. Ela deixa o cântaro dela e pica a mula para a cidade, porque ela teve uma experiência maravilhosa que Nicodemo só ia poder aproveitar 3 anos depois. Aquela mulher aproveitou imediatamente. Por quê? Porque aquela era uma oportunidade única. Encontrar face a face com Jesus e virar as costas para Ele é pior do que se você nunca tivesse encontrado com o Senhor. Ele era o Salvador do mundo, e Ele oferece para aquela mulher restauração da vida. Ele oferece para aquela mulher restauração da comunhão com Deus. E ela perde todo o medo, ela perde toda o receio, ela perde tudo. Todas as barreiras que aquela mulher tinha foi quebrada. Aquela mulher que foi meio-dia no poço de Jacó, porque não queria encontrar ninguém, ela joga o cântaro dela lá e vai para a cidade. O que ela quer? Ela quer encontrar com o máximo de pessoas, o maior número de pessoas, e dizer para aquelas pessoas o seguinte: todos os meus pecados foram revelados por um homem. Seguramente ele é o Cristo. Vocês não querem conhecê-lo? Interessante, é Jesus fazendo revelação para aquela mulher, que depois ele vai dizer para os discípulos: boca de siri, não fala para ninguém quem eu sou. Mas para aquela mulher ele abre o jogo e diz: eu sou quem fala com você. Jesus está restaurando a vida daquela mulher. Ela volta a ter contato com o povo. Ele está tirando o medo, o receio, a vergonha daquela mulher. E ela volta a conversar com o povo daquela cidade. E o pior ainda, ela ganha uma medalha. Você já percebeu? Se nós lermos até o verso 40, a gente não precisa fazer isso, você pode fazer isso em casa. Mas quando a gente chega lá no final do texto, os homens, as autoridades, os homens importantes daquela cidade, chamam a mulher e diz assim: minha filha, você nos abençoou de modo extraordinário. Foi por meio de você que Deus visitou o nosso povo. Foi através da tua instrumentalidade que nós tivemos um encontro pessoal com o Messias. Que oportunidade única. Mas agora nós cremos que Ele é o Cristo, não por causa do teu testemunho, mas porque nós mesmos vimos, ouvimos e experimentamos dele. É o que nós chamamos de revelação progressiva de Deus à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu queria terminar o nosso tempo de reflexão com 3 lições preciosas para você levar com você para sua casa. Essa semana, meu irmão e minha irmã, Deus vai te dar a oportunidade de você testemunhar do que Ele tem feito na tua vida com pessoas que não o conhecem. Não perca essa oportunidade. De repente, você vai sentir um cheiro de quê nessa pessoa? Vai que ele é de Sicá. Se ele é de Sicá, você vai sentir o cheiro do quê? Da marvada, né, Patrícia? A marvada da cachaça. Irmãos, como nós reagimos mal. Como nós somos preconceituosos. Jesus não tinha preconceito. Ele veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos.
E eu tenho uma novidade para você. Essa é a missão que Ele colocou na minha mão e na sua. Nós estamos vivos porque existe uma missão inacabada. Enquanto nós tivermos fôlego de vida, nós teremos a oportunidade de compartilhar da graça de Deus. Mas quando você for fazer isso, cuidado, para você não se colocar numa posição de superioridade. Faça como aquela mulher. Eu tive uma experiência marcante com Jesus de Nazaré. Você não quer conhecer Ele também? Existem diversas maneiras de você abordar um pecador. Jesus fez isso de maneira humilde. Ele era o Rei, Ele era o Deus vivo, Ele era o Senhor dos senhores. E Ele abordou aquela mulher de maneira amorosa e calorosa. É o que Ele espera isso de mim e de você. Nós devemos ser crentes diferentes. Nós devemos ser crentes, todo mundo, nós devemos ser crentes não esquisitos. Qual que é o crente esquisito? Você vai saber quando você vê um deles. Porque é questionável. Você vai olhar e vai falar, ele é esquisito. Por que é esquisito? Porque não é desse planeta. Literalmente. 3 lições para você sair daqui feliz da vida. Porque o mesmo Deus que se encontrou com aquela mulher na boca do poço de Jacó, Ele entrou na sua vida um dia. E Ele fez promessas maravilhosas. E uma delas foi a seguinte: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Primeira lição: o amor de Deus não é preconceituoso e não se detém por causa de barreiras raciais, sociais, políticas ou qualquer outras. A gente é que constrói as barreiras. Outro dia eu estava conversando com uma irmã sobre isso. Jesus escolheu 12 homens e não podia ser pior os 12. Ele escolhe pescadores. Ele escolhe um ladrão, Judas. Ele escolhe um cobrador de imposto. Ele escolhe um membro de uma facção, uma sociedade secreta. Quem era? Quem, Cris? Simão Zelote. Não era para ser só discípulo, era para fazer parte dos 12. Entre os 12, tinha gente de todo tipo. Agora, um zelote, junto com um cobrador de imposto, não podia dar coisa boa. Mas quando Jesus está no meio, é uma salada perfeita. É um que nós chamamos de mosaico. Você sabe o que é um mosaico? Mosaico, meus irmãos, é uma obra-prima, construída, confeccionada, orquestrada a partir de cacos, pedaços irregulares de vidro, de cores diferentes, de tamanhos diferentes, de espessuras diferentes, que Deus usa para fazer um quadro espetacular, que Ele chamou da sua igreja. Se Ele quebrou todas as barreiras, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para construirmos outras barreiras naquilo que Jesus já eliminou? O amor de Deus não é preconceituoso. Ele não se detém por causa de barreiras sociais, raciais ou qualquer outro tipo de barreira. Alguém pode dizer amém? Vocês estão respirando? Então, eu não estou ouvindo nada aqui. Segunda lição: o encontro com o Salvador é poderoso o suficiente para mudar a trajetória da vida do pior pecador que existe na face da terra. Então, quando você olhar para um pecador, não julgue ele pela aparência, porque pode ser exatamente ele
que o Senhor quer alcançar e usar você como instrumento para restaurar, para resgatar, para trazer ele para perto, tirar ele das trevas e conduzir ele para a luz, tirar de um tremendal de lamas e firmar o pé dele numa rocha sólida que é Jesus. Pode ser que Jesus queira usar você para alcançar essa pessoa. E terceira e última lição, para você sair daqui vibrando. A minha intenção é que você saia daqui vibrando, porque Jesus se revelou a você de modo especial. Você está aqui essa noite, é resultado de um Deus que toma a iniciativa, é resultado de um Deus que ama e paga o preço para poder se relacionar com a gente. Foi Ele que veio nos buscar, Ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos hoje. Terceira e última lição, o impacto de Jesus na vida de um pecador gera um desejo, um anseio, uma necessidade, uma angústia por compartilhar da graça de Deus com toda criatura que nós encontrarmos na nossa frente. Que você saia daqui com esse apetite todo nessa noite e que você não deixe nenhum mosquito. Enquanto o mosquito estiver tocando violino para você, já viu? O mosquito toca violino. Então, enquanto o mosquito estiver tocando violino para você, compartilhe com ele da experiência maravilhosa que você teve com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Senti o peso do meu pecado, Ele é Deus forte, o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei.